Roberta deve estar na correria lá. Bem, quem sentir de Deus fazer uma oração por nós, aí eu vou deixar aberto aí. Vocês podem fazer. Pode? Bom Pode. dia, irmão. Opa, eu já estou em oração aqui. Vai lá, Marlene. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui na tua presença. Pai, tu és misericordioso todos os dias. Tuas graças não têm fim, Senhor. Mas viemos diante de ti, Pai, hoje, nesse dia, que já foi abençoado. E sobre nós, Senhor, desce luz, sobre nós desce sabedoria, sobre nós desce muito amor, sobre nós desce o bem, Senhor. Sobre nós hoje desce as tuas misericórdias, Pai. Para cada um dessa sala hoje, sonhos, planos, projetos realizados, Senhor. Tudo qual sonhamos, Senhor, põe a tua mão, entregamos nosso dia, Senhor. Entregamos, Senhor, nosso Amém. Deu uma travada? nossos filhos, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado, Marlene. Bem, vamos lá. Lucas, capítulo 1. Vamos aprender mais uma fase aqui que a gente precisa para quem está chegando hoje a primeira vez. A gente está num projeto aqui chamado PPP, Propósito, Processo e Projeto. E a gente tem baseado isso aqui dentro de uma pessoa, né? Estamos modelando uma pessoa, que é a vida de Maria. E lá em Lucas 1, Lucas 1, versículo 26, eu queria ler aqui com vocês. Se tiver alguém que quer ler também, eu abro aqui para quem quiser ler. Alguém aí quer ler? Só falar eu. Tá tudo certo. Pode ler. Não? Então eu vou ler. Vamos lá. Lucas 1, 26. Diz aqui o seguinte. No terceiro mês, foi o anjo Gabriel, enviado de Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada de um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com aquelas palavras e considerava o que seria aquela saudação. E disse-lhe o anjo a Maria: Não temas, achaste graças diante de Deus. Versículo 31, esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Tu conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Né? Interessante essa pegada. Vocês continuam lendo aí, mas eu vou parar aqui, no 31. Hoje é o 31. Interessante essa parada do dará à luz, né? Engraçado que isso me chamou a atenção agora. A gente passa, tem coisa que chama a atenção agora. Mas hoje, vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Eu queria começar isso com uma historinha. Quem está atrasado vai perder a historinha hoje. Olha só. Havia um monastério numa montanha e lá nesse monastério tinha um mestre e tinha um discípulo. E um dia eles viviam ali isolados, né, só em reclusão de vida e tal, se separando, né, para algo maior. E um dia o discípulo chegou e trouxe uma pergunta muito interessante para o mestre. Ele falou assim: mestre, por que a gente tem que fazer isso todo dia? E o mestre falou assim: fazer isso o quê? Pô, e todo dia a gente tem que ficar lendo
esse livro milenar de sabedoria. Todo dia a gente tem que ficar, né, gasta 1 hora, 3 horas ali do dia só para a gente ficar lendo isso. Por quê? Aí o mestre pegou e falou assim, é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa para você responder a sua pergunta. Qual o detalhe que ainda não contei para vocês? Que lá na montanha tinha uma escada que levava até o vale, onde passava um rio. Essa escada tinha 2.000 degraus. Não, esqueci, não, era 2.003 degraus. Tinha 2.003 degraus. Aí o mestre falou pro discípulo, é o seguinte, você tá vendo aquele cesto ali de junco? Pega aquele cesto de junco, desce até o vale, no rio, enche ele de água e traz aqui. Aí o discípulo olhou para aquilo, tá bom. Foi, pegou o cesto de junco, desceu os 2.003 degraus, chegou no rio, encheu o cesto de água e veio subindo de novo aqueles 2.003 degraus até chegar lá em cima. Quando ele chegou lá em cima, o mestre perguntou, você entendeu? Você já tem a sua resposta? O discípulo disse assim, ó, a única coisa que eu entendi é o seguinte, que a água não fica no cesto furado. Aí falou, então volta lá de novo, desce lá no Vale do Rio e enche de novo o cesto e traz aqui. Aí ele pegou. 2.003 degraus, pessoal. Tem gente aqui na sala que para subir 10 degraus já tá morrendo. 2.003 degraus. Desceu, encheu de água de novo e veio subindo de novo. Quando ele chegou lá em cima, o mestre perguntou, você entendeu? Ele falou, entendi que a água não fica no cesto furado. Falei, então volta lá de novo. Rapaz, ele fez isso umas 10, 15 vezes. Quando ele chegou na 15ª vez e subir aqueles degraus, descer aqueles 2.003 degraus, ele chegou lá em cima. O mestre perguntou para ele, você agora entendeu? Aí ele já tinha dado aquela resposta várias vezes, né? Aí ele falou, eu entendi o seguinte, que de tanto eu buscar água lá, o cesto ficou limpo. E aí a gente extrai a moral da história. Ele teve a resposta dele. Por que que a gente precisa meditar? E isso é só a condição, tá, pessoal, para aquilo que a gente vai trazer hoje. Porque à medida que a gente faz isso, que a gente treina isso, a gente a gente fica limpo. A gente fica limpo. E uma vez limpo, a gente está preparado para aquilo que a gente precisa aprender hoje. E aí, eu queria pegar essa ilustração, levar agora para a questão científica. Porque a ciência, ela descobriu uma coisa. Os camaradas foram fazer pegaram 40 mil pessoas e fizeram uma pesquisa. Falaram para esse pessoal, a gente precisa que vocês leiam a Bíblia. E colocou aquela turma toda, fazer a pesquisa, nós precisamos fazer a pesquisa. E isso já não é história, tá, pessoal? A história já ficou para trás, agora é vida real. E aí, vamos observar. E aí começou. O pessoal tinha o desafio de ler a Bíblia durante uma semana. E eles estavam monitorando isso com imagem do cérebro para ver o que estava acontecendo no cérebro. Aí, pessoal, primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, olhava as imagens e não tinha nada. Tem gente que vai entrar aí, pessoal. Vou deixar vocês por prazer. No quarto dia, o negócio fez assim, deu um pico numa região do cérebro. Uma região do cérebro chamada hipotálamo. No quinto dia, o negócio subiu. E eles mapeando, fazendo a pesquisa. Depois eles pegaram essas imagens e trabalharam essas imagens dentro daquilo que acontecia na vida das pessoas de comportamental. Sabe o que eles descobriram? Olha que coisa louca. Eles descobriram que quem leu a Bíblia, a partir do quarto dia, começou a ter uma situação diferente. E eles trouxeram isso em números. E eu vou trazer esse estudo para vocês em números. Eles descobriram que as pessoas que tinham sentimento de solidão diminuíram esse sentimento em 30%, só de ler a Bíblia. Pessoas que tinham raiva diminuiu esse sentimento de raiva em 32%.
Quem tinha amargura e treta com relacionamento, né? Por que eu falei de amargura? Porque muitas vezes você, no relacionamento, cria uma mágoa e coloca isso no seu coração. Diminui isso em 40%. Tá? Quem tinha problema de álcool, pessoal? Vício de alcoolismo, 57%. Caraca. Mas não para por aí. Quem tinha estagnação espiritual? Sabe o que é estagnação espiritual? Tem muita gente que tem aqui. Eu estou parado. Estou na inércia. Né? Diminuiu isso em 60%. Por isso, quando eu converso com uma pessoa, eu já falo assim, que a pessoa está com essa estagnação. Eu falo, você está lendo a Bíblia? Porque só de ler a Bíblia já o processo destrava. Pornografia, 61%. Rapaz, quase curou a pessoa. Mas não para isso aí. Hábitos positivos e comportamento de fé. Sabe quanto a pessoa teve? 200%. Mas ainda vai mais. Discipulado, 210%. Cara, por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso desse negócio? Porque o que a gente vai falar aqui hoje, o princípio que a gente precisa estar lá hoje para dizer. Hoje eu vou falar de propósito e de projeto, não vou falar de processo hoje. A gente precisa ler a Bíblia porque a gente precisa ativar uma coisa na nossa vida. Que coisa, né? O profético. Veja que quando o anjo chegou para Maria, nós estamos avançando aqui com Maria, no 31 ele diz assim: Tu conceberás e darás à luz. Ele traz algo profético para ela. Você independente se você vai ter o José, vai ter relação com o José, não quero saber, depende do seu projeto que você tinha, tu conceberás. Ele traz algo profético, ou seja, ele traz algo que a gente tem que instalar. E ele fala, tu conceberás e darás à luz. Olha que coisa louca. Além de eu conceber, eu também estou trazendo a ideia de trazer à luz. E aí eu queria trazer uma coisa da constelação familiar para vocês, que eu acho que é muito válido isso, porque vocês ficam emocionados com muita coisa, né? Vocês ficam emocionados com um propósito de vida, né? Não, eu tenho um propósito de vida, meu propósito de vida é servir, né? Só que assim, ninguém que está doente pode servir, porque pessoas doentes só pode dar doença para o outro, né? Pessoas feridas somente ferem o outro, mas você acha que está pronto. E eu queria trazer hoje para você para outro lugar, antes do propósito de vida. Eu queria inverter hoje. Em vez de você que está instalado propósito de vida, eu trazer vida com propósito. Muda o jogo. Porque o Bert Banner, que é o pai da constelação familiar, eu gosto muito desse conceito dele, acho que é legal, a gente aprende com ele nisso. Ele fala assim, o propósito de vida é a sua vida. Se você não resolver a sua vida, não tem como você startar propósito para o outro. Você tem que resolver a sua vida. Você tem que estar bem com você mesmo. E aí a constelação, ela vai se pautar tudo nisso. Alguém que conhece a constelação, é resolver a sua treta. Para você estar bem, para você fechar suas brechas e falar, cara, agora dá pra gente servir, agora a gente pode ir pro projeto. Eu preciso primeiro resolver o processo, o propósito, para depois ir pro projeto. Agora, Maria estava preparada. Ela já estava no propósito. E aí Deus manda o anjo para entregar e fala assim, tu conceberás. Ó, é isso aqui. Então, ou seja, o princípio que Maria vai receber é profético. Porque havia uma série de profecia, começando lá de Adão e Eva, até Malaquias, falando que toda uma sombra, toda uma figura, cheia de figura, tabernáculo e Torá e não sei o que e mais não sei aonde, que sustentava uma pessoa que tinha que vir, que era Jesus. Aí Deus fala assim: você vai cumprir a profecia. Maria é a mulher que vai trazer simplesmente a pessoa que vai pisar na cabeça da serpente. E ela está preparada para isso. Ela não pode mandar o projeto que eu não vou. Pode mandar o projeto que aqui tem café no bule. Pode vir que aqui é nós. Tá tudo certo. E aí você tá ouvindo falar, putz, eu quero ter um projeto, eu quero viver o sonho, eu quero não sei o quê.
Meu, você está preparado? Porque assim, o que está vindo para você é simplesmente aquele negócio que o céu, lembra da primeira aula que eu falei assim, ó, o céu está falando de você. Eu falei, que bom, mano, que o céu está falando de mim. Só que é o seguinte, o que está vindo para você, que o céu vai descer para entregar em você, é profético. Não tem como ver propósito se eu não for na vida profético. E nós vamos avançar nesse lugar aqui. E para mim ser profético, eu preciso o quê? Eu preciso pegar aqui o livro milenar, que muita gente tem problema com falar a Bíblia, e eu preciso cair para dentro dele. Eu preciso entender os códigos. E esse código não para o outro, para mim, tá? Primeiro para mim. Eu preciso estar bem comigo, para me poder, ó, não, aqui tá tudo certo, o útero tá bem, cabeça tá bem. Pode trazer, você vai conceber, Maria. Tu conceberás e você vai dar à luz. E literalmente, né? Jesus, quando veio, a luz raiou. Ele é a alva, ele é o filho da alva, né? Então, dentro disso aqui, eu quero avançar com você, porque talvez nós vamos ter que desconstruir alguma coisa. E eu queria começar desconstruindo, pegando o texto de João 4, que é Jesus e Nicodemos. O que acontece com Jesus e Nicodemos? Nicodemos, ele é um cara é, de uma posição alta, até mesmo dentro da comunidade judaica dos judeus ali. Ele é um cara de dentro da sinagoga, ele tem uma posição dentro da sinagoga, e ele vai ter à noite com Machia. Ele vai se encontrar com Jesus à noite. Está lá em João capítulo 4. E ele chega com Jesus, né? Jesus aceita receber ele, e eu vou até abrir aqui, se você quiser abrir, eu acho legal a gente ler, vamos ler. João capítulo 4, põe aí na tela aí, pessoal, para vocês acompanharem, quem puder pôr. João capítulo 4. Porque Jesus vai desconstruir o Nicodemos, para ele entender, e aqui está o princípio profético, tá? Diz assim, ó, vou ler a partir Se do quiser, eu versículo leio. 2. Pode ler, lê do 2 aí até o 16. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada É o Sicar. capítulo 3, Alfredo. Desculpa, é o capítulo 3. Eu falei o 4, né? Foi. É o 3, é o 3. Desculpa, é o 3. É Nicodemos, não é a mulher samaritana, não. Sim. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa
que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, Alfredo. Obrigado, viu? Tem muita coisa nesse texto, né? Mas, assim, queria ressaltar. Primeiro, assim, tem que nascer de novo, né? Lembra do princípio do novo? Primeiro princípio que a gente trouxe, né? E aí Jesus, ele traz um conceito para o Nicodemos, porque, assim, ele desconstrói o homem para poder depois construir ele. Ele vem todo posicionado, tal, uma posição, aí Deus, você tem que nascer de novo. Como assim? Voltar lá pro ventre da minha mãe? Ele falou, não, você tem que nascer da água e do espírito. Duas figuras de linguagem muito interessantes. A água, que simboliza a palavra, mas também tem uma outra alusão que nós vamos explorar aqui daqui a pouco. E espírito. E a palavra espírito é ruach. Ou seja, tem duas palavras que eu acho muito interessante quando a gente traz o espírito. E é interessante porque, eu vou trazer essas duas palavras daqui a pouco, que ele diz assim, esse espírito é como o vento. Você não sabe de onde está vindo e nem para onde vai. Que doideira é essa? Por que eu preciso me colocar nesse lugar, André? Porque se você não ativar o princípio profético na sua vida, você não consegue viver o propósito, você não consegue estar no processo e muito menos você consegue pegar o projeto. Você não consegue fazer essa linha, essa caminhada, essa construção. Por isso que tem pessoas que, tipo assim, cara, fiz tudo, fiz o curso, eu comprei o infoproduto, fui fazer a imersão e ainda não resolveu, ainda tô perdido. Meu Deus, eu tenho uma dificuldade com esse negócio de identidade, de propósito. Por quê? Porque você ainda não instalou na sua vida o profético. E o profético é o espírito. E o espírito precisa nascer de novo. Voltar para o ventre da minha mãe? Não. É uma construção do espírito, ou seja, da água, é palavra. Ou seja, da palavra que vai trazer o profético, que é o espírito. Veja que quando, em Atos 2, quando Jesus sobe e o espírito desce, todo mundo ficou profético. Todo mundo teve energia para poder. Agora nós vamos sair para o mundo. Agora o mundo que me aguarde, que eu estou chegando. Ou seja, mas primeiro resolveu com eles, para depois resolver com o outro. Você quer resolver com o outro sem resolver com você? Você quer transformar a vida do outro? Não, eu sou mago, né, Thaís? Arquetipo do mago. Faço transformação. Legal, que bom que você faz isso aí. Mas e aí, já transformou aí dentro? Já está transformado aí dentro? O mago dos magos já chegou em você para poder levantar você aí e posicionar? Porque é mais fácil quando acontece isso, é mais fácil na vida. E aí, é interessante, porque quando a gente vai buscar essa palavra profético na Bíblia, profeta, a palavra profeta, né? A gente tem dois conceitos. Primeiro, a gente tem o conceito do hebraico rué, que tem muito a ver com ruach, e a gente tem um outro conceito que é nabi. E é interessante, eu gosto do nabi, porque assim, o rué, ele é muito usado no Antigo Testamento, tá? E aí a gente faz aquela divisão que nós já estudamos aqui. Como é que era no Antigo Testamento? Assim diz o Senhor, e o camarada apontava o dedo, né? Assim diz o Senhor. Então, os profetas tinham o quê? O rué. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele não fala assim diz o Senhor, né? Ele fala, está escrito. O que ele está fazendo? Ele está pegando a palavra e está ativando o espírito profético dentro dele. E olha que louco, Nabi tem outra ideia de profeta. Nabi, ele é o porta-voz. Nabi ou seja, é aquele que traz a luz. Aí Jesus fala assim, você é a luz do mundo. Aí o João chega para Maria e fala assim, tu conceberás e darás a luz. Pega o darás a luz agora no sentido metafórico que traz para você e para mim. O que você está dando luz? Ou você está em trevas? Você está dando luz para quem? Onde você está chegando, tá clareando o quê? Ou você chega na mesma energia das trevas e fica em treva, fica todo mundo na escuridão. E é ruim a escuridão, né? E acabou a luz lá em casa. Você é louco. Eu achava que eu conhecia minha casa. Mas eu quase tive que sair pro médico. Eu saí batendo em tudo. Foi quebrei a perna, quebrei o dedo, caí. Você é louco. Porque na escuridão a gente não enxerga nada. E aí, eu vou trazer uma coisa para você aqui, porque não estava no script isso, mas eu vou trazer uma coisa. Qual é a fórmula do caos?
A fórmula do caos, ela tem, são 3 componentes, é uma tríade. Primeiro, assim, é treva, tá? Não tem luz, vive treva. Segundo, abismo, vazio. E terceiro, água, tá? Porque a água é a palavra de Deus, mas quando você não tem a palavra de Deus, o que sobra para sua vida é tempestade, é enchente, é tsunami. É isso que sobra para você, tá? Quando você não quer a água. Lembra que Jesus falou para a samaritana, no capítulo 3 do Alfredo ia ler aí? Ô, dá um pouco de água. Ela não tinha água que ele queria. Ela tinha água do poço. Aí falou, mulher, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você é louco. Você nunca mais vai ter sede. Como alguém vive sem ter sede? O problema de vocês é que vocês têm um vazio existencial tão grande e vocês não vão na fonte para beber água. A água que vocês precisam matar essa sede espiritual. E não tem como. Se você não matar essa sede espiritual, não tem como você ser profético. Mas olha só, fazer isso aqui porque está queimando meu coração, eu tenho que falar isso aqui que vai destravar uma galera. Lembra de Gênesis 1? Nossa, toda hora a gente volta em Gênesis 1, né? Tem tanta coisa lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. E o quê? Vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre As a face águas. das águas, Virgínia. Muito bem. Agora, tira esse conceito e traz sua vida. Vamos pegar sua vida. Você tem o abismo, você tem a escuridão e você tem essa turbulência de água. E você não entendeu ainda que no primeiro dia de criação de Deus, quando ele fala haja luz, ele não estava criando nada. Ele não cria nada. Ele estava criando condição. Por que ele estava criando condição? Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus é luz. Então, ou seja, ele estava trazendo a luz dele. E detalhe, tá? O Espírito estava lá, ó, pairando, segurando o seu caos. Você está no caos, mas o Espírito, não, vamos segurar aqui, a hora que ele entender que a gente tem um monte de coisa para ele, ele vai cair para dentro, ele vai ativar esse princípio profético. Por quê? Porque as trevas só resolvem de um jeito, com luz. E luz, por que eu preciso de luz? Porque eu preciso ter clareza no caminho, no processo. Se eu não ver o caminho, qual é a direção? Eu não consigo avançar, eu não consigo ir. Ou seja, Salmo 82:5 diz o quê? Eles nada sabem, nem entendem, andam vagando às escuras. Olha o que o Salmo está dizendo, tá dizendo, meu, você não entende de nada, você precisa cair para o profético aí, para você ter clareza de vida. Aí você fala do abismo, André, o que tem a ver o abismo comigo? Por que você está no abismo? Porque tem um vazio dentro de você, um vazio existencial. E você não sabe que tudo isso, você se alimentando disso todo dia, você vai destravar. André Fechar ativou. o microfone. Seu microfone fechou. Não me derrube, pessoal. Tá, tudo acontece. Vai ativar e colocar alguém para dentro e aperta o outro. Tá tudo certo. Já fiz muito isso. Esse vazio existencial que está dentro de você e que você não consegue preencher vai levar você ao quê? Você vai ficar sempre buscando. Eu busco aqui, agora não deu certo, eu vou na constelação. Aí na constelação não deu certo, agora eu vou na PNL. Eu vou na PNL e também não deu certo. Agora eu vou fazer aqui massagem tântrica que vai dar certo a tântrica. Ah, não deu também certo a tântrica, não resolveu nada. E aí você vai, e a pessoa, você olha, você senta com a pessoa, mano, você tem tanto processo, você tem tanta coisa, e por que você não startou na vida? Porque falta uma coisa. Tá faltando uma coisa. Tá faltando o princípio profético. Como que está o princípio profético? Quando você começa a comer esse negócio todo dia. Quando você vai para a palavra começa a entrar em você, vai limpando você. E aí, com a mente limpa, você, né? Por isso que eu comecei com a ciência. Lembra? 200%? Rapaz, 200% é muita coisa. Só de eu ler a Bíblia, eu já vou dar um pico de 200%. Não tem como. E aí você tem a água, porque a água é uma linguagem metafórica do negócio. A água ali, no caso de Gênesis 1, está simbolizando o que na minha vida? Tumulto, confusão, inundação, enchente. Ou seja, é uma força, uma força violenta que me faz fazer o que eu não quero fazer. Caramba, eu devia fazer isso, mas não consigo fazer, faço aquilo. Por quê? Porque tem um tumulto aí dentro. Tem uma força tão violenta que te joga para outro lado. Lembra da tsunami? Quando chegou a tsunami lá no Japão, lá, ninguém segurou, não tem barreira que segura, leva tudo, vai embora tudo, mata tudo, destrói tudo.
E aí você não entende, porque, meu, tem uma força me empurrando, tem uma coisa que tem que destravar isso. Tem que falar, ó, tem que fazer igual lá, o Jesus lá estava dormindo. Pô, ó, calma, para tudo. Aí os caras ficaram de boca aberta olhando pra ele assim, mano, que homem é esse? Até o mar obedece ele. Já pensou ter esse poder de, né? Aí você vai virar aquela X-Men lá chamada Tempestade. Eu mando Tempestade, mas eu paro a Tempestade também, entendeu? Ou seja, você ativou o profético. Você foi para um lugar que é muito top. E aí eu olho para esse lugar, porque quando a gente fala do profético, a gente tem que trazer esse conceito, não do Antigo Testamento, mas do Novo. E do Novo é o quê? É ser porta-voz. Eu trago luz. E Jesus falou, você é a luz do mundo, hein? Presta atenção. Então, assim, essa ideia, ela tanto tem na minha vida de maneira passiva como de maneira ativa. Como é a maneira passiva? Ou seja, o borbulho. Dentro de mim tá queimando. Quando eu falo para vocês que tem uma coisa queimando aqui, preciso falar. Tá queimando. Tá ardendo. Lembra que a primeira marca e a primeira menção do Espírito na Bíblia com pessoas foi o quê? Em Atos 2, quando ele desce, tinha fogo. Lembra? Tinha língua de fogo, mano. Isso é doido. Ou seja, é aquele momento que começa a queimar o seu coração e você não consegue parar mais. A centelha divina tá pegando fogo. E aí você fala, eu tenho que pôr isso pra fora. Então, ou seja, começa a borbulhar dentro de mim o princípio profético. E isso me traz o propósito. Isso me faz entender o projeto. Aí eu nem posso falar do processo, porque você vai virar o giraia no processo. É isso. Mas existe o princípio ativo também. Ou seja, transbordo. Porque o princípio ativo disso, você começa a jorrar. A luz, quando acende a luz, nada fica na escuridão. E aí você quer transbordar sem estar transbordando dentro de você. Sem estar transbordando para você. Né? Então, qual foi a visão profética que eu trago de estudo? É que a capacidade da gente ver as coisas na perspectiva de Deus. Quando é que eu me torno o profético? Eu tenho o princípio profético. Quando eu começo a enxergar dentro da perspectiva não minha mais, não do mundo, não do outro, mas a perspectiva de Deus. Aí eu vou falar assim, ó, vai acontecer isso. Caramba, vai acontecer? Vai acontecer. Eu estou dizendo, eu estou profetizando na sua vida que vai acontecer. Você tem uma intervenção. O princípio profético é uma intervenção. Ou seja, pode se preparar, vai acontecer isso. E fala, caramba, vai acontecer. Lembra do Elias? O Elias não precisava nem falar de Deus. Ele falou, segundo a minha palavra, ele tinha um princípio profético tão grande, tão violento, o Elias, que ele chegou para Acabe lá e falou o seguinte: não é Deus que está te falando, não, eu que estou te falando. É possível esse lugar, André? É, lógico que é. É, lógico que é. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, ele vai entregar isso. Ele vai falar, vai ter o espírito de Elias. Ou seja, como que não vai chover? Como não vai chover? Nós temos Baal. Baal vai resolver a chuva. Tudo bem. Fica 3 anos e meio aí pedindo para Baal, depois nós vamos fazer o desafio. Cara, como que você intervém? Como que você... Lembra? Agora é identidade, tá? Olha só, lembra da identidade? Que você vai governar sobre todas as coisas? Né? Você vai dominar sobre os animais? Aí vocês não entendem, porque vocês querem a identidade, que é a governança, mas não quer o profético. Tem que ativar o profético. Entendeu? Ou seja, você ter uma percepção. Por quê? Porque se eu não ativar o processo, o profético, desculpa, você vai perder duas coisas. Você vai perder o propósito e você vai perder o destino. Você vai perder duas coisas, você já vai perder. Primeiro, você não está em propósito, você não ativou o seu propósito. E outra, você não sabe o destino. Você está um bagulho doido. É Alice, não sei para onde qualquer caminho serve, vamos para cá, depois vamos para lá. Mano, para onde você está indo? Por quê? Porque quando eu ativo esse princípio profético na minha vida, eu ativo o quê? A percepção de acontecimentos futuros. O que é a profecia? A profecia é estabelecer algo no futuro. Não é? O caráter da profecia é justamente isso. Eu ativo algo do futuro. É profético por quê? Porque está lá na frente, não está aqui. Está lá na frente. Quem já recebeu profecia sabe como é que é a coisa. Recebeu uma revelação, recebeu uma profecia, uma palavra profética. O anjo chega para Maria e fala, tu conceberás, é lá na frente.
Tu vai trazer a luz lá na frente. Quando eu ativo, mas não é vidente, tá, pessoal? Não estou falando de vidente. Estou falando de percepção, de acontecimento futuro. Ou seja, eu não consigo isso se eu não conhecer a natureza de Deus. Por isso que para nós é mais fácil. Quando eu digo para nós, não estou colocando eu acima e vocês abaixo. Não, estou dizendo o seguinte: quem lê mais a Bíblia? Quem lê mais a Bíblia vai dominar mais sobre esse assunto. Quem lê a Bíblia já sabe o que vai acontecer no futuro. Não precisa nem de profecia. Eu já sei. Rapaz, vai ter muita gente pega desprevenida. Quem lê a Bíblia não está se importando com o que está acontecendo na posição do país. Mas, André, olha, não, filho, está tudo certo. Você acha que o controle é esse, mas o controle não é esse, o controle é do outro. Ele que tá no e ele permitiu. E está tudo certo. E segue a vida. Segue a vida por quê? Porque eu sou ET. Não é isso que a gente aprendeu essa semana? Eu sou ET, não sou desse mundo. Então tá tudo bem, vamos que vamos. E a gente vai. Então, ou seja, você tem essa percepção. E aí, nessa percepção, você entende o destino e você ajusta o propósito. Então, é muito louco isso. Agora, o que diz Provérbios? Vocês gostam de Provérbios, né? Tá lá em Provérbios? Está. O que diz Provérbios? Provérbios 29, versículo 18. Quem quiser pôr na tela aí, pode pôr na tela aí. Provérbios 29, 18. Diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não tiver o espírito, o princípio profético, traz corrupção. Agora, o que é esse não havendo profecia? Por quê? Porque a profecia vai trazer a esperança e o senso do propósito. Ela vai te trazer, calma, não, tu conceberás. Maria, tu conceberás. Ou seja, daqui um tempo vai vir alguma coisa de dentro de mim. Daqui um tempo vai sair algo de dentro de mim. Daqui um tempo, ou seja, esperança. Quer que eu falo a esperança onde que está? Na cabeça? A esperança, na cabeça, ela está simplesmente linkada à sua memória RAM. Se você tirar a esperança, você deixa de ser positivo. Tá aí a Thaís aí, que é a giraia da inteligência positiva. Pode falar até com mais propriedade do que eu. Mas se você tirou a esperança, acabou o positivo da sua vida. Você entendeu? Aí, André, você tá falando de quê? Eu tô falando de profético. Porque o profético, se não tiver profecia, o povo se corrompe, o povo fica sem esperança. Eu tiro o senso de propósito do pessoal. Eu não vou fazer nada. Eu não tô nem vendo o chat, tá, pessoal? Mas vai orientando para mim aí, porque Então, essa é uma pergunta. Agora Manda que lá. Roberta quer saber a diferença da profecia e da promessa. Ah, tá. Então, profecia é um lugar que eu preciso trazer para mim. A promessa é algo que está estabelecendo o projeto e não o propósito. Então, por exemplo, mas eu recebi uma profecia e nessa profecia ela está estabelecendo algo lá no meu futuro. Legal. É uma promessa. É uma profecia que trouxe uma promessa. Legal, porque o que vai acontecer? Agora, o problema, Roberto, é que a gente vai. É, aí que tá. Para a gente não conhecer, a gente acaba errando. A gente se apega na promessa. Não, vai acontecer. Meu, Deus falou, o que faz? Só escreve. Se vocês nunca pegaram isso, escreve lá no seu caderninho, no seu diário. Fecha. E vai viver sua vida. Tá? Vai viver sua vida. Agora, o que a gente tem que entender sobre o dom de profecia? Porque eu não estou falando de dom de profecia, tá? Estou falando de princípio. Você está lá, um princípio profético, ou seja, a gente precisa de uma geração profética nesse tempo, tá? É diferente, porque eu não vou sair profetizando, eu vou sair interferindo, é diferente. Quando eu acendo a luz, o que acontece quando eu acendo a luz? Eu interfiro nas trevas, na escuridão. Aí a gente vai ficar junto e misturado. Por quê? Porque aí vem com trevas, eu tô com luz. Não preciso nem falar nada. Vai bater na pessoa. Agora, a promessa muitas vezes é individual.
A profecia que trouxe para você é uma coisa individual. Então, por exemplo, você se apega a isso. Tudo bem se apegar. Deixa ela guardadinha lá, vai acontecer. Se for de Deus, vai acontecer. E também se não for de Deus, tudo bem, porque eu não vou viver por a condição. Eu estou vivendo por aquilo que eu acredito. Sim, vai acontecer. Por exemplo, eu tive uma promessa que demorou 15 anos para acontecer. E veio por profecia. E aconteceu. E tem outros que ainda não aconteceu. Tem outros que está acontecendo. Essa sala aqui é uma promessa. Está acontecendo. Um dia Deus falou assim: você vai falar para o mundo. Aí você fica, eu vou falar para o mundo. Eu vou viajar lá para Irlanda e vou falar para Grazi. Não, estou falando com ela aqui hoje. Não preciso viajar. Já aconteceu. Estou falando para as nações. Vocês vão ser testemunhas. Você quer ver uma profecia e promessa? Vocês vão ser testemunhas tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui já está acontecendo os confins da terra. Já cumpriu. Pegou? É que vocês ficam pensando no avião, fazer a mala, chegar lá na Europa, e aí, vai ter turismo também. Entendeu? Calma, já está acontecendo. É como você está pegando. Agora, pode colocar aí no chat, vamos fazer assim, pode pôr, putz, vocês que gostam de escrever, ficar escrevendo putz, pronto, escreve. Olha só, vamos lá, vamos pra... Entendeu, Roberta? Ficou tranquilo o seu pensamento aí? Então, a promessa, eu vou me apegar. O profético, eu vou viver, eu vou instalar ele, entendeu? Então, essa é a percepção, né? E você tem isso no Salmo 74, depois se vocês quiserem ler o versículo 9, de ter essa percepção dos acontecimentos. Aí eu estava falando que a profecia, ela traz essa esperança. Então, se você tirar a esperança lá da memória RAM, a pessoa vai instalar só negatividade. Ela não vai conseguir ver coisas boas. E é difícil, porque tem um monte de gente instalado isso aí. Quando você vai falar, sabe aquele carro que tem que pegar no tranco? Cara, tá dando na partida, não tá indo. Eu tô virando a chave aqui da pessoa e não tá indo. Eu preciso pegar a pessoa e jogar ela no tranco. Por isso que o Marçal, muitas vezes, ele dá aquelas viradas de coisa pra ver se a galera vai no tranco. Porque já não tem mais esperança na galera. Mano, já sei. É mais do mesmo. Aqui não é mais do mesmo, não. Pelo menos pra mim não é. Mas não sei você. Agora, pra gente fechar isso aqui, que eu quero deixar vocês falar, é... quando a gente pega essa percepção de destino, a gente traz o que? O sobrenatural. E essa é a questão. Quando você traz esse sobrenatural, ou seja, você vive essa geração profética que Deus quer, você pega o quê? O mapa de Deus. Caraca! No meu projeto, eu tenho o projeto de Deus, ou seja, você pega um mapa, tu conceberás, Maria. Já pegou o mapa. Quando eu olho para o mapa, eu sei o destino. Eu tenho que ir por esse caminho. Eu só preciso agora viver esse processo, né? Quando você lembra de Isaías? Isaías capítulo 6, chamado de Isaías? Quando ele é chamado, o que o anjo faz? Vai lá e toca no lábio. Por que ele toca no lábio? Porque ser profético começa pela boca. Você vai pegar, abrir a sua boca e começar a ser profético. Sabe essa capacidade? Não vai acontecer isso aí, não. Por que não vai acontecer? Não, porque eu já sei, Deus já me falou. Não vai acontecer. E acabou. E ó, vou dar uma ideia para vocês. Quer ver? Lembra quando eu fiz aquele exercício da pedra com vocês? Eu falei assim, ó, será que Deus pode criar uma pedra tão grande que nem ele pode levantar? Quem conhece de Deus vai falar o seguinte, não vai levantar. Você está profetizando? Estou profetizando. Não vai levantar a pedra. Ele não pode levantar a pedra. Você está falando de Deus, meu amigo. Como que você não vai... Sabe por quê? Porque Deus pode encontrar ele mesmo. Caraca! Você entendeu como você profetiza? Porque você conhece. Eu conheço. Ele não pode encontrar, então vai acontecer. Aí a gente começa a ficar o giraia porque a gente conhece da Bíblia. E aí a gente começa a ativar as palavras. Entendeu? E aí as palavras começam a ter poder, lembra? As palavras têm poder. As palavras trazem existência. Deus falou o quê? Haja luz. E foi a condição. E aí começou a criação. E ele está fazendo o quê? Ô Nicodemos, você precisa nascer de novo. Do vento. Aí eu me coloco no lugar do vento. Mano, eu não consigo decifrar essa pessoa. Porque quem é profético, a galera não consegue decifrar. Quando eu olho, eu não entendo, meu. Pra onde, de onde que vai esse negócio?
A gente começou lá em Maria, nós estamos lá em Gênesis já, daqui a pouco a gente foi pro Nicodemo, depois nós voltamos pro Provérbios. Pelo amor de Deus, nós não vamos com isso tudo. Você começa, a pessoa não te decifra. Você se torna um invisível. Não consigo ver você. Por quê? Porque você tá vendo. Consegue ver o vento? Consegue pegar o vento? Eu só consigo sentir o vento. Só sentir. Isso é ruach. Isso é princípio profético. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já dei muita coisa para vocês hoje. Instala isso. Instala isso na sua vida e o PPP vai ficar louco, porque você vai entender propósito e você vai entender um pouco do projeto do Dino. Onde é o destino? Vamos lá, perguntas. Quem quer falar, quem quer colocar alguma coisa, pode falar, pode abrir aí, pode fazer perguntas, pode comentar. Mas é isso, essa é a expositória de hoje. É a teoria do caos, né, André? Você coloca a teoria do caos na tua vida e não vai dar nenhum passo. Você não consegue. Não, eu não vou, eu não quero, não, eu não consigo. Aí vem, porque, como você falou, eu estava saindo aqui um instantinho e pensando antes de você falar, eliminou a esperança da vida do ser humano, eliminou tudo. Eliminou a vida, porque quando se perde a esperança, se perde o sonho, se perde o viver, se perde a alegria. E com isso vem aquela teoria, não, aqui nada vai dar certo, aqui nada vai acontecer na minha vida. E a gente fala da nossa vida, mas aí, como a nossa vida é ligada a várias vidas, a gente vai minando, né? A gente, às vezes, vai minando o próximo sem saber. Às vezes, a gente mina o nosso próximo, o nosso amigo, às vezes, numa conversa, a gente vai minando, porque falta como você fala, a sensibilidade, né? E quando a gente perde também a sensibilidade, você vê que a coisa vai puxando, né? Uma puxando a outra, uma puxando a outra, e você, às vezes, não chega. Muito que a gente vê aí jovens, pessoas não conseguindo chegar, cumprir a tarefa de chegar até o final, de cumprir até o final. E você falando da Bíblia, quantas vezes a gente fala assim, hoje eu não vou assistir o grupo, eu não vou não, porque eu já estudei isso ano passado, ano retrasado, ano não sei o quê, e a palavra é renovo, né? A palavra é renovo, é isso que a gente aprende todo dia, é se Muito bom. renovar a cada dia, não é isso? Gente, vamos lá ter um Princípio do renovo novo. hoje, a alegria e a Já está esperança. tendo. Uhul! Já está tendo. Então, o que acontece? É isso mesmo, o Marlene, né? Então, quando eu tô nesse lugar, a luz irradia. Não tem como, né? Quando eu falei que a primeira criação, haja luz, não foi a criação, foi as condições. Sem luz não dá para fazer o resto, né? Sem luz não consegue fazer o outro. Então, ou seja, se eu não entender é uma identidade, tá, pessoal? Alguém falou no chat, eu tava vendo, que você tem que, acho que a Vanessa, quando você tem a sua identidade clarificada, você vive o seu propósito. E aí, o que acontece? É uma identidade da luz, que você precisa instalar, entendeu? Eu sou luz. Quando eu sou luz, tem treta? Tem, mas eu trago clareza, eu trago percepção, eu consigo fazer leituras diferentes do que o senso comum traz como leitura, porque eu estou no Ruach, eu estou no profético, entendeu? É um pouco disso. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer colocar uma pergunta? Aqui também tem no chat, André, não sei se você viu, a Lucilma também colocou assim, depois que comecei a estudar aqui, o Senhor tem falado tantas coisas dentro de mim, é tão forte e real, e eu sinto essa necessidade de me concentrar todos os dias com a palavra de Deus. Vocês não têm noção do que eu estou vivendo. Uau, uau. Eu acredito que acontece na vida de muita gente, Virgínia, Uhum. né? E a gente tem esses testemunhos aí, alguns verbalizam, alguns outros não, mas eu sei pela frequência, né? Quando a gente tem frequência, né?
é porque a coisa está bem interessante. Uhum. Então a gente tem uma frequência, né? Uma audiência aqui. E aí isso não é de nós. Isso não é um resultado meu, nem de ninguém aqui. Esse é um resultado de Deus na sua vida, não na minha, na sua vida, né? Então, e deixa isso bem claro. Esse é um resultado de Deus na sua vida, tá? O quem vê isso é só instrumento, é só um canudo. Eu sou o canudo aqui só, tá? Mas você é a boca que bebe e Deus é a Coca-Cola que você está bebendo, ou suco de laranja, ou natural, ou suco detox, para Eu ia dizer, não fala fazer você. coca. Não fala coca. Então é isso, você entendeu? Esse é o lugar, pessoal. Princípio profético. Tu conceberás e darás à luz. E ela viveu isso. E foi muito top. Foi muito top, porque, meu, era tudo que estava sendo dito. Vai vir alguém, vai vir alguém, vai vir alguém. E veio. E dividiu a história. Meu, que projeto? Qual projeto? Porque se o projeto que ele tem na nossa vida é justamente você viver as profecias de Deus, sabe? É você se colocar num lugar de concretizado, um lugar de realização. Por que não tem realização na minha vida? Porque eu não me coloco nesse lugar de realização de Deus. Ou seja, Deus olha para você e fala assim, eu preciso de alguém para realizar o meu sonho, o meu projeto. Está disposto a engravidar e conceber daqui a pouco? Quem está disposto? Eu tô aqui. Ah, filho, a gente bate nessa tecla toda hora, porque isso é muito da hora. Isso é muito top, entendeu? A gente fala, caramba, mano, eu vou ser profético. Eu vou trazer essas intervenções, né? E eu sei que tem gente que tá ouvindo aqui, e quando eu falei de caos, a vida tá um caos. E eu tô falando e tô dizendo, validando, tá? Esse caos vai acabar. Esse caos, né? No momento que eu tenho consciência do meu caos, eu sei que lugar que eu tô, começa já a ter uma luta, né? Uns lampejos, daqui a pouco acende a luz. Eu vejo meu estado. Caraca, tô no meio dessa tempestade. Tem um vazio, né? Então, o seu problema não é você comprar mais um infoproduto, o seu problema não é comprar mais uma mentoria. Tá de graça aqui para você, ó. Tá de graça. Preciso trocar minha capa. Tá de graça, só você cair para dentro, né? E tem um transbordo aqui que jorra de segunda a sábado. Entendeu? E você pode beber disso e pegar esse transbordo e daqui a pouco também tá transbordando, tá jorrando, né, na vida do outro. E é isso. Se não, vamos abrir, vamos fazer uma foto muito top, né? Eu... Olha lá, a Thaís tá falando, que transbordo. Muito bom, muito legal. Virgínia falou, eu ando insuportável. Aí é top, hein, Virgínia? Tá insuportável. Muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal. Quem vai fazer a foto aí? Você faz, Virgínia? Faz a foto pra gente colocar lá depois lá. Passo já. Para quem Atenção, perdeu o povo. expositório aí, aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Responde no chat enquanto a Virgínia vai se preparando para a foto. Hum. Eu preciso fazer. Hoje é Fabi Lopes. Hoje é a sexta. Nós só temos mais 3. Acho que hoje é a sexta, né? Acho que hoje é a sexta. Eu falei de 9, né? Tá. Pode Nem Fazer preparar mais. contei, André, nem contei. Eu acho que hoje é Mas a aí sexta, né? você tem vários temas aí para compartilhar, O hein? que eu ia Bom, eu fiz um dizer? contrato com você. Tô terminando meu contrato, tá? Nada disso. A gente, ó, o contrato renovado Mas pelo que eu automaticamente. entendi, você tinha um tema que tinha 10 cestas e tinha vários outros. É isso que eu entendi. Então vamos para os outros. Olha Vamos lá. cobrir os Essa outros. mulher me explora, velho. Brincadeira, Ele Fabi. gosta das minhas ideias, ele gosta. Olha só, ela me arrasta para tanto projeto. Eu tinha um projeto o ano passado só um, que era fazer a Mastermind. Aí eu troquei 1 para 5. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Fala aí no chat se vocês estão gostando da expositória e dentro dessa sala de inteligência espiritual, vocês têm algum tema aí que vocês gostariam de trabalhar? Coloca aí no chat aí para depois a gente salva o chat e depois eu vou dar uma olhada. Tá pronto para a foto aí? Aqui tá Vamos tudo lá. Não, pronto. O mas tá povo aberto as aí. câmeras? Deixa eu ver se o povo tá aqui. Peraí, Vamos lá. Calma aí, pode chat. fazer coraçãozinho,
Ó, tem uma galera que não abriu. Ó. A Selma abriu, Roberta deve estar na academia. Lucilma, Cauê tá abre essa correndo. foto para nós, Lucilma. Priscila deve estar no carro. Olha, o Fabi deve estar passeando com o cachorro, só pode. A Vivi. Vamos lá, pessoal. Abre as câmeras para a gente fazer uma foto Abre aí que da eu hora. vou fazer o clique, hein, galera? Vamos Cadê lá. o povo? Peraí que a Thaís saiu do foco. Thaís, volta. Vamos lá, volta pro foco. Atenção, todos. Então, peraí, deixa eu tirar o chat daqui. Atenção. 1, 2, 3 e... Foi lá? Foi. Peraí que eu vou bater daí Pega da a segunda parte. Pega Tá. os fechados também. A gente põe aqui também. Vou pegar ali os fechadinhos também. Peraí. Muito bom. Agora- A mulherada tem treta de manhã, né? Tá com os cabelos tudo pra cima, tá sem maquiagem. Atenção É louco. a página 2, maneira de dizer. Beleza, foi também. Depois vocês sugerem aí no chat, se vocês querem algum tema, a gente vai trabalhar algum tema específico, vamos deixar vocês decidir aí. E dar esse feedback aí, depois lá no grupo, ou no Primícias, não temos, o expositório não tem um grupo, né? A gente faz lá pelo Primícias. O que vocês estão achando, para a gente ajustar esse transbordo aqui dessa sala de inteligência espiritual. Beleza? Ótimo dia para vocês. Semana que vem tem mais, amanhã tem Mastermind com o livro Mentes Brilhantes. Mentes Brilhantes. Mentes Brilhantes. Isso, Mentes Vai Brilhantes. ser top essa Mastermind de amanhã. Vai falar sobre criatividade. Eu não perderia. Entendeu? Uhum. Como que a gente pode startar Muito a nossa top. criatividade. É bom demais. Não, esse domingo não tem nada, não. Tem no último domingo. Ah, Tá bom? Ótimo dia para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, André. Nossa, estou empreendido muito. Obrigada mesmo. Obrigada. Faz alguma coisa no domingo, André. No último Muito domingo de obrigado. fevereiro vai ter. Cereja do bolo. Como é que a gente vai começar com a cereja do bolo já no bolo? Não tem como, rapaz. Não tem como. A gente acorda mesmo. Eu faço a caminhada aqui. Fica um buraco, André. Não dá. No caso... De domingo eu faço. De domingo eu faço. Eu dou aula na escola dominical, só que é presencial. Vou ver se eu consigo um equipamento para colocar essa aula online. transmitir. Ah, boa. Boa, Tá legal, boa. só Uma vamos live. juntar. Eu te falei que agora você é o meu pastor e o nosso pastor, então a gente verdade. precisa te acompanhar, por Não, favor. Já vou... Misericórdia. Uma câmera aí, filmadora para domingo. André, ó, Contratar a equipe para ficar lá. Ó, aí é no YouTube fácil. vai ter aula Deixa no eu te YouTube. falar. Não, agora ele se deu mal, sabe por quê? Vou te falar como é que faz. Porque a gente fazia isso na época da pandemia aqui na universidade, eu vou te ensinar, tá? Meu Deus. Não quero essa mentoria, não. É só colocar um Zoom lá, é só ligar o celular lá e deixar Isso, gravado. A minha escola bem faz isso. simples. E, ó, Tripézinho com se celular. vocês acham que é Eu- polêmica, a minha aula na escola dominical, ela é polêmica. Eu Não deixo o faz mal. pessoal debater, discutir mesmo. Eu A aqui gente- todo a gente domingo já se assisto a acostumou. escola dominical da minha igreja, lá no Brasil, todo domingo. Eles colocam a câmera lá para mim. A gente já conhece o André, gente. Ei, Ed. Eu, então... Gente, eu vou lá. Beijo no coração de todos. Vamos pensar nisso aí, Virginia. Ó, Vamos só orar quero por isso aí. saber. Não, é bem Tem que isso. fazer Ó, live põe a dos data. cultos. Põe a data, porque vai acontecer a nossa escola dominical. Pode pôr a data. Meu Deus do céu. Quando é que começa? Faz live dos cultos. Eu quero. Não vou me comprometer. Não vou assumir compromisso público aqui, não. Tá, eu te chamo no privado. Deixa Tá bom. domingo para Virgínia, congregar. já põe. Para Domingo. congregar. Já põe. Domingo. Já tem Olha data. lá. Domingo. Vamos amadurecer essa ideia, pessoal. Mas é uma ideia. Começo a pensar, a Fabi começa a me deixar louco. Pessoal, vamos lá. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe. E depois falar no grupo lá o que vocês estão achando. Vocês querem sugerir algum tema? Aí, ó. A Elimere falou, lascou, André. É bem isso mesmo. Mas vamos lá. É para o reino, né? Então, vamos que vamos. Ótimo dia. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, até mais. Deus abençoe. Amém.